Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento aqui do nosso canal. Tem também o botãozinho aí de Seja Membro, onde você vai ter alguns conteúdos exclusivos. Tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o servidor no Discord, Liga no Cartola, vídeos exclusivos, tem o programa que vocês acompanharam mais cedo aqui ao meio-dia, onde somente os membros podem participar. A gente faz uma gravação no dia anterior e aí a gente conversou com o Edu e tem muito mais aí para você, tem lives exclusivas e tudo mais. Bora falar sobre São Paulo. São Paulo entra em campo daqui a pouco, a partir das 7 horas, pela quarta rodada, né, da Copa Libertadores da América. O São Paulo enfrenta o Alianza Lima, o estádio lá vai estar lotado, quase todos os ingressos foram vendidos lá no estádio do Alianza Lima, a presença de um bom público lá, diferente do que aconteceu contra o Libertad. A torcida do Alianza é um pouco mais apaixonada, então a tendência de termos uma casa lotada. São Paulo que vai para essa partida com 24 jogadores, tá? Eu tinha falado que seriam 25, mas aí depois a gente conseguiu ver que o Patrick não foi relacionado. Então foram 24 atletas relacionados, Patrick não foi um deles, e aí a tendência do Young ser o cortado ali, o terceiro goleiro na partida. E aí o São Paulo vai para campo, vai buscar ali os 3 pontos, e aí pode atingir uma marca incrível, né? Na primeira fase, na fase de grupos, né, da Copa Libertadores, pode conseguir 100% de aproveitamento atuando como visitante. Venceu o Talleres na primeira rodada, né, lá na Argentina, em Córdoba, por 1-0. Teve também a vitória sobre o Libertad na última rodada também por 2-0. 2-0? 2-0. E também teve agora o confronto contra o Alianza Lima, que pode decretar aí mais uma vitória fora de casa e 100% de aproveitamento na Copa Libertadores atuando como visitante, o que é bem difícil, né? São Paulo que tem 7 pontos, aquele ponto que a gente não citou foi justamente contra o Alianza Lima, lá no estádio do Morumbi, o confronto onde o São Paulo acabou abrindo 2-0 e aí cedeu um empate na segunda etapa em 2-2. Vamos ver a escalação, vamos aguardar aí as últimas informações. Tem live, tá? Daqui a pouquinho, a partir das 6 horas, estarei ao vivo no nosso pré-jogo para a gente trazer as últimas informações também, para a gente também trazer a escalação e tudo mais. E aí, mais tarde, acabou o jogo, tem live de pós-jogo aqui também para a gente debater, para a gente fazer uma análise de pós-jogo bem legal. Tá bom? Bora falar sobre São Paulo mais um pouquinho, trazer mais informações aí já fora um pouquinho do jogo, já que as questões do jogo a gente vai tratar mais no pré e também a gente já fez um pré também às 7 horas trazendo tudo dessa partida. Pablo Maia deve ter o seu contrato renovado com o São Paulo nas próximas semanas, tá? A gente já tinha falado aqui, ó, com exclusividade há um bom tempo, de que o São Paulo já havia feito a sinalização contratual com os empresários do Pablo Maia. Até eu tinha conversado com o Júnior Pedroso há alguns dias, algumas semanas, que havia sim um otimismo nesse caso, mas que ainda era uma sinalização, que ainda não havia reunião, nem nada no sentido, mas que era de fato ali algo que era realmente praticamente uma tendência. E aí agora a cúpula do São Paulo acredita muito, né, que essa renovação já está bem encaminhada e que já deve ser anunciada nos próximos dias. O São Paulo entende que essa valorização salarial é por alguns motivos. O primeiro é de que o jogador ele merece uma valorização salarial, né, uma equiparação salarial, porque por mais que ele tenha se lesionado nessas últimas 2 temporadas, ele é visto como uma peça crucial nesse elenco, ele é visto como um dos melhores jogadores do time. Então essa equiparação salarial faz sentido para que ele tenha um salário adequado em comparação à sua importância dentro do elenco. A outra questão é também para mostrar para o atleta a confiança que se tem no trabalho dele. Olha, você se machucou, uma lesão grave, você ainda está voltando, mas a gente confia em você a ponto da gente renovar esse contrato. E vocês vão lembrar que o São Paulo já fez isso, por exemplo, com o Alisson, né? Quando o Alisson machucou, o São Paulo foi lá e estendeu o contrato. Tem a informação que a gente trouxe com exclusividade que também Caleri deve renovar esse contrato, tá? Vai ficar o contrato do Caleri até 2027, não deve ser anunciado agora, porque ele está fazendo a sua recuperação, mas eu mantenho e cravo aqui uma informação de que o Caleri renovará com o São Paulo até 2027. Esse anúncio deve acontecer mais lá na frente, quando ele já estiver mais próximo da sua recuperação. Então o Pablo Maia vai ter uma valorização salarial, e aí o São Paulo entende também que, como ele está voltando agora, por mais que
tenha um mês só para a janela de transferências internacional abrir, que não deve chegar propostas para o Pablo nessa janela, né? Até porque ele voltou agora de uma contusão, de uma cirurgia, que a tendência é, ele voltando bem, caso venha uma proposta, seja mais lá para o fim do ano. Então aí o São Paulo também se preserva, já tem o contrato com ele alinhado até 2028, né? O atual é até 2027, valorização salarial. Então a tendência é já nos próximos dias do São Paulo divulgar aí nas suas redes sociais essa renovação contratual, essa extensão com o Pablo Maia. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo? O Casares não acredita que a venda do William Gomes foi ruim. Ele acredita que foram bons valores e que o São Paulo precisava realmente dessa venda para ter um equilíbrio financeiro. A gente já tinha confirmado aqui de que a venda do William Gomes aconteceu dessa maneira meio que desesperada, porque o São Paulo precisava vender. A expectativa era de que Bobadilla e Ferrarese fossem as vendas lá em janeiro, porque se tratavam de dois jogadores que a comissão técnica e diretoria acreditavam que, olha, naquela ocasião não teria um impacto tão significativo no elenco. Hoje o Ferrarese é titular e hoje o Bobadilla é a terceira opção de volante, porque é o que tem em meio a várias mudanças aí que teve no elenco no decorrer da temporada. Então, para agora, o São Paulo também precisa fazer vendas. Mas aí o Casares falou em entrevista lá para a TNT Sports, eu vou pegar as aspas aqui do Casares bonitinho, ele meio que deu uma criticada em quem fala que a venda do William Gomes foi ruim. Na visão dele, o São Paulo vendeu bem o William Gomes. Lembrando que a venda foi de 9 milhões de euros na ocasião ao Porto, tá? Ele lembra, né, que para melhorar as finanças do clube precisa de vendas ainda. Ele abre aspas aqui para o Casares lá para a TNT Sports. O São Paulo precisa vender como regra. Se vai A, B ou C, depende. Depende muito do mercado de preço e da oferta. E aí falando sobre o William Gomes, abre aspas, o William foi vendido, tinha pouca minutagem e foi uma bela venda. Muitos dizem que foi a preço de banana. Ao que o presidente ele rebate essa afirmação, ou não entende o preço da banana ou não entende o preço de um jogador com pouca minutagem, completou ali, ele ainda elogiou, falou que é um grande jogador, que ainda está se formando lá, é um grande talento, mas tivemos que vender, tinha pouca minutagem. Ele completa falando, ó, não tenha dúvidas que o São Paulo fez boas vendas e vai estar atento ao mercado, vai depender muito de oferta, preço, de condição e da vontade do atleta. Então, Casares reiterando que na visão dele, da sua diretoria, do seu departamento de futebol, a venda do William Gomes foi positiva muito por conta da falta de minutos do atleta. O que é engraçado, porque talvez se o Lucas Ferreira fosse vendido por essas cifras, hoje o Lucas Ferreira tem a mesma minutagem do William Gomes. Será que se fosse vender hoje o Lucas Ferreira a esse preço, o pessoal concordaria? Mas a gente lembra que o São Paulo realmente precisava urgente da venda do William Gomes. E essa venda pode ter meio que salvado o plano, o começo, o início do São Paulo nessa reestruturação financeira que a gente espera que finalmente aconteça, né? Que não fiquem só nos discursos, que não fiquem só nas coletivas, nas entrevistas, na ideia e que de fato seja algo concreto aí para os próximos anos. Chega dessa palavra reestruturação financeira, do que não tem dinheiro e tudo, a gente espera que isso seja, que tenha um prazo de validade. O presidente agora fala que até 2030 o São Paulo vai estar equacionado, e aí que não tenham mais vendas assim como o William Gomes, né? Que o São Paulo consiga vender cada vez melhor aí no mercado da bola. Falando sobre vendas, Alves pode ser o atleta entre os três, Alves, Lucas Ferreira e Rian, com mais condições de venda, isso de acordo com o Jorge Nicola. A gente vai repercutir um pouquinho da informação dele, porque tem alguns bastidores interessantes e ele trouxe no seu vídeo um pouquinho sobre isso. A gente vai repercutir porque eu gostei bastante da ideia que foi estipulada, e a gente tem um pouquinho também dessa noção para vocês entenderem o quanto também o empresário dele tem muito know-how quando a gente se fala de futebol brasileiro e também de futebol do exterior. Para quem não sabe, o empresário do Alves é o Juliano Bertolucci, que ele tem uma entrada muito grande no futebol internacional. Talvez hoje ele tenha meio que pegado ali o lugar de alguns outros empresários, hoje talvez ele seja o mais influente, o empresário brasileiro mais influente lá na Europa. Então ele tem ótimas entradas, então ele é um cara que circula bem com diversos jogadores, não só do futebol brasileiro. Então, na avaliação do Nicola e com fonte que ele ouviu
direta do presidente, existe uma grande possibilidade do Bertolucci conseguir uma boa proposta para o Alves já na próxima janela de transferências. O Alves, a gente já tinha informação de que ele está na mira de alguns clubes, o Barcelona chegou a sondar, o Milan, o Sevilha, outras equipes entraram em contato, como o Atlético de Madrid, para entender mais sobre o cenário do jogador, e aí a gente complementa. Teve Porto, teve Benfica, teve Shakhtar Donetsk, o próprio PSG chegou a fazer um contato, mas ainda numa passagem bem inicial. Então o Alves pode, dentre os três, por conta dessa influência do empresário, poderia ser o mais cotado ali para uma venda. Eu até separei aqui as aspas para a gente trazer bonitinho, só lembrando, tá? O Alves ele tem contrato com o São Paulo até 2028, uma multa contratual para o exterior é bem grande, então o São Paulo está bem seguro nesse quesito. O antigo contrato do Alves só ia até janeiro de 2026, então o São Paulo em questões contratuais está bem protegido em relação a ele. Aí eu vou abrir aspas aqui, conversando com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, recebi uma informação importante. Essa pessoa imagina que o primeiro a se transferir será o Alves. Essa impressão que o São Paulo tem se dá pelo fato dele ser representado pelo Giuliano Bertolucci, um dos empresários com portas abertas em praticamente todos os clubes do futebol europeu. E aí lembrando também, eu até separei, o São Paulo ele tem uma dívida com o Bertolucci de 5,3 milhões de acordo com o balanço financeiro divulgado do ano passado, né? O montante, inclusive, já foi bem maior. O São Paulo quitou uma boa pendência ali com o Bertolucci, porque em 2023 ele entrou na justiça contra o São Paulo, cobrando um débito de 45 milhões. Então o São Paulo já diminuiu drasticamente aí essa quantia que tinha em relação ao Bertolucci. Mas o Alves poderia surgir aí como uma venda do São Paulo, entre os três, o primeiro a ser vendido, por conta muito dessa influência que o empresário tem, não só do bom relacionamento com o Casares, mas também no bom relacionamento que ele tem com os clubes do futebol europeu. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aguardo vocês a partir das 6 horas para a gente bater um papo no nosso pré-jogo, tá? Pra gente debater, conversar bastante. É possível até que você esteja vendo o pré-jogo. Né? A gente fez essa maratona, essa super terça aí. Teve o vídeo das 7, o vídeo com o membro ao meio-dia, e aí agora essas 5 horas, vamos 6 horas também com pré-jogo, e aí a partir das 9 a gente vai voltar aqui pra gente falar bastante sobre o São Paulo nesse nosso pós-jogo, repercutindo tudo aí que aconteceu de Alianza Lima e São Paulo, que a gente espera que tenha sido com 3 pontos na bagagem. Fechou? Um abraço para todo mundo, boa semana, bom jogo, que seja aí um dia que a gente comemore os 3 pontos e seja uma semana maravilhosa, semana de clássico, lá no domingo tem Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Fechou? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!